Bueno, glória a Deus, hermanos. Esse miércoles 19 de julho, abram suas Bíblias em 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro. Me escutam bem daí? Porque me parece que não está saindo a minha voz. Não vou nem tocar em nada, porque... Mejor, não vou tocar em nada. Pero parece que não está saindo acá. Pero se vocês me escutam, e se está gravando, isso que é importante, não? O restante não é importante. Eu vou falar de princípios de la conduta cristiana, não? Eu escuto também muitas predicações, não? Eu comparto palavras todos os dias. E, ou seja, pero não sale solo de mim, não? A palavra, sino que eu, na hora de preparar, eu leio a outros autores, leio a comentaristas, vejo outros predicadores, eu escuto outros predicadores, como se diz, não? Escute outras campanas. E todos nós outros cristianos chegamos a esse denominador comum, que é o que Deus quer para nossas vidas. Que Deus quer para nossas vidas? Que realmente seamos cristianos, não? Porque de que vale eu que dá falando acá? E a mim me gusta de falar, e eu posso falar por muito tempo, não? Por mais que está cansada a minha voz hoje, pero pode que dá falando, pero se eu não pongo em prática o que eu falei, de que vale, não? Inclusive muitos pastores que eu conosco e que vocês também conhecem. De onde está? Está em meu quarteto. Está bem. Alguns pastores que vocês conhecem, ou que eu conosco, que predicam, pero não vivem no que predicam, não? E não pastores, às vezes evangelista, não? Evangelista é o típico de chanta, não? A maioria. A grande maioria dos evangelistas, não estou falando mal dos evangelistas. Eu creio que realmente Deus chamou alguns, quiçá, não? Com esse dom. Quiçá deve ter chamado, não sei. Seguramente Deus chamou alguns para ser evangelista. Pero a maioria é chanta. Eu não conheço quase ninguém que seja bueno. Ou seja, não digo que não conheço ninguém, conheço um ou dois, que realmente, graça, muita graça, que são homens de Deus, não? Pero el factor chanta sempre está pouquinho, por quê? Chanta no sentido de não se hacer cargo, não? É muito fácil, às vezes, o ministério do evangelista e já, eu tiro a palavra, eu solto a palavra, eles até falam dessa maneira, não? E depois deixa a bomba na mão do pastor, depois se vai e desaparece, não? E é difícil ser pastor, por quê? Porque o pastor está com a ovelha. Não, pastor tem olor a ovelha. Pastor tem que limpar a caca da ovelha. Essa é a verdade, não? Às vezes pensamos que a ovelha não hace caca, não? Pero você sabia, não? Sabia que a ovelha hace caca? Sabia? Porque às vezes não sabia. Hace pi também, não? Imagina que a jalana toda sujita de caca, não? E a ovelha é um animal. Outro dia eu vi no tipo esquilano. É muito linda, não é? Já vi? A garaé já tira assim, já queda capatita. Que animal torpe, não? Por isso que Deus ele nos faz essa comparação com nós outros, que é um animal que necessita realmente do homem, não? De ser humano, necessita de um cuidado. Há animais que são totalmente selvagens, não? Que chamamos, e que se arranca, não? Parte do seu corpo e siga, não? Vê que o caranguejo está estressado, arranca o braço, cresce novamente, não? A águila se rompe o pico, cresce novamente, não? Saca as plumas. Os animais selvagens são incríveis, não? Pero Deus ele faz essa comparação com a ovelha, porque é um animal que, ou seja, eu sou pastor, já disse isso, não? Eu sou pastor solamente no sentido figurativo, porque eu sou ovelha também hago caca, não? Sou ovelha, também hago pavadas, sou ovelha, e há um grande pastor que é Jesus Cristo. Isso temos que ter em conta sempre, não? Porque os pastores às vezes não
se submute à cabeça das coisas e se ouvira que são ovelhas. Todos somos ovelhas do rebanho do Senhor. E Jesus Cristo sempre falou de conduta, porque ele, a prostituta, ao homossexual, vou ver que não tinha nem dados assim tão grandes. Por que digo não tão grande? Porque entre linhas há alguns dados, não? Que algum que Jesus encontrou era homossexual, não? Pero não há, Jesus não habla desse tema, não habla da prostituição. Ao revés, ele habla que a prostituta e os pecadores vão antes de los religiosos no reino de Deus. Que grande ironia, não? Por quê? Porque se minha religião não é santa, não é pura, não é verdadeira, será uma religião de falácias, de palavra. Minha palavra será linda, minha predicação será maravilhosa, pero minha conduta não será acertada com minha predicação. E ojalá minha conduta fora 100% em acorde com minha predicação, não? Eu digo isso na música também, se eu puder executar tudo o que sei na teoria, eu seria um bom músico. Pero não sou todavia, por quê? Porque não posso executar o que sei na teoria. Tenho que seguir estudando, seguir praticando. Se eu puder praticar tudo o que ensino e predico todos os dias, bueno, aí Deus já me levava, não? Não, todavia não. Falta muito, falta a caminhada, não? Aí, a pastora já quer que eu vá. Não? Não querer, não? Não, claro, vai perder o escravo. Escravo feliz. Dá-lhe, Antônio, andar-lhe a ser isso. Escravo feliz, não? Andar a interromper pedra. Me manda, não? Como é faraó. Bem que me disseram, viste, já, todavia estava em Brasília. Pero, bueno, isso é uma larga história. Depois eu conto a los hermanos. Vamos a ler algumas condutas básicas para... Sim. 1 Pedro, capítulo número 2. 1 Pedro, capítulo número 2. Versículo 11. Ai, minha gargantita. Está doendo. E o biscocholo que sou pastor rico, não? Viste? Não, estéreo não. Solo para de la alabanza, não, mano. Rico. Depois, um dia, hago um para os jovens. Tenho que acordar e deixar de remor. Aí vê? Tá vendo que não é de coração? Porque pero eu vou ser um para os jovens também. La tóxica, não? Mandou lá. Sim. Tá em los dois grupos, não come duas vezes. Tá bem. Diz assim, amados, quando empieza assim na Bíblia, irmão, quando empieza com essa coisa de amado, é melhor nem seguirmos legendo, não? Quando empieza a dar um tapito na espalda, é terrível, não? É porque a palavra que vai vir depois é... Menos mal que ele começou a introdução dizendo, amados, eu os ruego, e quando há um ruego também, é terrível, é terrível. Essa palavra ruego, quando aparece na Bíblia, é terrível. Temos que pôr bem atenção. É como Pablo falando aos Romanos, capítulo número 12, que ele empeça o versículo dizendo, ruego-vos. Ou seja, ele não empeça esse tema aí, ele está tratando desse tema, versículo, capítulo 11, 10, todo é livro, ele vem tratando desse tema, ele diz, por isso, ruego-vos, que apresentei vossos corpos como sacrifício justo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Estou falando de Romanos 12. Agora vamos ler cá. Amados, ruego, como a estrangeiros e peregrinos, porque, irmãos, assim somos, estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Peregrino é uma palavra rara, não? É uma palavra que está lejana ao nosso vocabulário, não? Pero estrangeiro já não é tão lejano, não? Nós somos parte desse mundo, desse sistema. Estou falando mundo como sistema, não? De valores. Nossos valores são diferentes do mundo, mas já que há pessoas boas no mundo e há valores bons no mundo. Pero esses valores bons do mundo estão porque provinieram também, não? De cristianismo. Provindo de aí,
vino do cristianismo. Foi influenciado nos países, há muitos países cristianos, não? De raiz cristiana, de base cristiana. Ele diz, somos estrangeiros e peregrinos, e ele roga que roga, Pedro? Que abstengais de todos os desejos carnais. Não, aí é demasiado, Pedro, não dá, não? Ah, não, todos não, um nosito, o outro dá para pôr aí, não? Não, na verdade que não, ele está dizendo de todos os desejos carnais. E na verdade que nossa carne tem desejos, não? Às vezes nós outros pensamos que pecado e desejo carnal é sexual, não? Comer 12 empanadas é pecado. 3, se for que já bem, se for tiquitita, não? 5, 6, 7, se o chavão é grandote, não? Pero comer 12 empanadas é pecado. Doce, não. Que miséria, não? 2 empanadas, 3 empanadas, que miséria. Não, doce. É pecado, nós outros nos olvidamos que a gula está na lista, que os glotões não vão entrar na reino dos céus. Não? Nos olvidamos disso também. Ou seja, não estou dizendo que nós outros cá somos de bom comer, não? Sim. Ah, não é pecado se for de pôr? Ah, é pecado. Ah, a mim tampouco me gusta muito lá de pôr. A mim me gusta ramon e queijo, carne, ou qualquer outra coisa. Não, pojo não me gusta muito, não. Até de pescado, não? Há algumas empanadas que são diferentes, né? De atum. De la feira de sábado de atum. Já, a feira que está para já. Riquíssima, né? De humita, me gusta, de humita. De, como é que é? Chouriço, não? Bom, vamos... De chouriço, não? Empanada de chouriço colorado, de matambre la pizza, é de todo, não? Empanada de todo. Eu já fui num lugar que tinha um montão de empanada diferente. Bueno, vamos seguir acá, senão cajemos em pecado de la empanada, não? Será que vai vir empanada hoje? Vou mirar aquela câmera, ver se... Quando chega, não? Quando chega aí eu já vou terminando, não? Que hipócrita, pastor. Bueno, seguimos. Que nos abstengamos de los desejos carnales que batalha contra el alma. Hermano, el desejo carnal não é o desejo de comer uma comida, não? Eu hago broma, coma a comida que vai desejar, a não ser que essa comida está te sendo mal aí, bueno, controle. Pero o desejo pecaminoso é aquele que peleia contra a nossa alma. Todos nós outros hacemos algo que peleia contra a nossa alma. E quem tem que se dar conta disso é uno mesmo. Às vezes nosso cônjuge se dá conta, não? É pecado nosso, é dele não? É nosso. É nosso, mira bem. E é pecado dele não. Pero é assim. Aí tá. E não nos damos conta de nosso pecado. E nós outros temos que mirar isso dentro de nós outros mesmos. Vamos seguir lendo. Aí ele diz, mantendo buena vossa maneira de viver. Ou seja, vou te dar conta, disso acá, hermanos, eu podia falar horas e horas. Não? E aí eu teria que entrar no campus aí de los coaches, de los psicólogos, de los psicanalistas, de todo, não? Toda a gente que trabalha em la parte del ser, del outros, del ser, del alma, não? Pero somos espirituais, porque somos cristianos. Nós outros, o pastor cuida da parte del alma, del espírito, não? Já pararam para se dar conta em tu vida? Já analisou tua vida? E te diste conta de que tem problemas que não são problemas? Ou que não são tão importantes e vós dá muita atenção a esse problema. Não, Antonella? Sim ou não? Não entendeu? Deixá-los tico, não molesta, não estão sendo nada. Temos problemas que não são... Ou seja, que são problemas, por suposto, uma goteira em la casa é um problema. Pero se você tiver com câncer, isso já vai deixar de ser problema. Digo pabado ou não? Se tua perna se rompe, tudo ao redor vai deixar de ser problema. E vó vai se concentrar a sanar essa tua perna que se rompeu. Essa é a verdade.
¿no? Me hace acordar, nossa irmã Ramona foi já ajudar a sua irmã, não? E agora está com a perna rota, com uma cirurgia. E agora a irmã tem que ajudar ela. Ou seja, tudo deixou de ser importante, porque é algo mais importante. Assim é a nossa vida. E aí está dizendo cá, esses problemas que temos, esses pecados, qual é o pecado? O pecado é que muita coisa é pecado. Vou começar a dar exemplos, que eu quero admirando é o outro. Às vezes eu estou frustrado em minha vida, não por causa de mim, porque se eu parar para pensar, eu tenho uma casa, tá bem, não é a casa já em Miami, ou de frente para o mar, ou... Não, a casa é vieja e tem problemas para arreglar, mas eu tenho uma casa. Se eu der uma voltita por acá, há gente que não tem casa, não? Há gente que está bajo el ponte, reclamamos de frio, mas eu tenho estufa em minha casa. Reclamo dela luz que vino quase, entre as duas, não, quase 30 mil. Pero já paguei. Mira, avó, tinha plata, paguei. Pum. Já tá, chegou, já paguei. Não, aí, celular ele já me avisa, já paguei. Nem me importa, já pago. Por quê? Tenho que pagar. Ou seja, pero tenho. Por que não começamos a focar em lo que temos? Não? Tem que ver com esses milagres hechos no passado. Não? Por exemplo, Eliseu, Elias, quando foi multiplicar, quando foi dar provisão, os milagres de provisão é muito isso, não? Lo que tenéis. Deus, ele trabalha em lo que vós tenéis em tua vida. E nossa vida é lo que já temos. Estou vendo aqui que todos têm roupa, e roupa abrigada. Pastor, só tenho essa campeira, tá bem? Quanta campeira queria ter? Tá bem, 2 tá bem, não? Jesus disse, se tu tiver 2 túnicas cada uma, não? Tá bem que era outro contexto e tudo mais. Quizá nós outros necessitamos de mais campeiras hoje, não? E estou filosofando, não? Ou quizá nos disseram a nós outros que necessitamos de mais campeira, que necessitamos de la marcatal. Disseram a nós outros isso. E habla cá o quê? Mantendo boa vossa maneira de viver. A maneira de viver tem que ver com minha cosmovisão. O que estou vendo nesse mundo. O que necessito. Já estava vendo alguns teclados, não? E dá até tristeza a hora, não? Arranca de 600, 700 mil. Um tecladito usado. Pero já mais ou menos bueno, não? Los muito bueno arranca de 1 milhão, 2 milhões, não? E los alta gama são 4 milhões, 5 milhões. Esse é o preço de um bom instrumento, não? Eu digo, pero com esse aqui, para que quero um tão grande se nem sei tocar todavia, não? Ora, quando for um tipo que sepa executar muito bem, aí sim, não? Junto de plata, ou empeço a trabalhar com isso e junto plata. E aí compro um instrumento. Eu estou dando um exemplo em minha vida, para não falar da vida de vocês. Por quê? Porque quer dar mal, não? Cada um mire sua própria vida. Às vezes somos assim. A gente me pergunta, não? Ah, sou de Rio de Janeiro. O que está sendo aqui, não? A gente que não me conhece na casa. Aí eu digo, já é tão lindo e empeço a falar bem de Rio de Janeiro. Mas já tem problema também, não? E minha resposta é assim de broma, não? Pasto de vizinho sempre é mais verde que o nosso, não? Tá o mesmo color porque é meu vizinho. E tá o mesmo color, pasto. Que só o dele tá mais verde porque tira mais água. Preciso tirar água no meio, porque é a mesma terra. Então você tem que estar verde igual. Pero nós outros miramos nosso vizinho. Nós outros miramos o outro. E isso... arrebenta nós outros mesmo. Vamos seguir. Isso é a nossa boa maneira de viver, não? Aí já estou terminando. Boa maneira de viver entre os gentiles. Por quê? Porque acá está falando de um exemplo. Porque se nós outros temos esses conflitos dentro da igreja, que se dizemos cristiano, nós outros, não todos acá são cristãos, glória a Deus. Não, quem não for cristiano quer aceitar Jesus agora, glória a Deus. Todos somos crentes. Se nós outros não mantenemos essa conduta dentro do cristianismo, então se entre os gentiles
gentiles eram aqueles que não conheciam Jesus, não? Aí ele diz, para que em lo que murmuram de vós outros, murmuram ou não murmuram? Vou ver que a gente tem, e sabe o que? Tem la razão. Eu já disse, não? Eu tenho vergonha de dizer que sou pastor, em alguns lados. Tenho vergonha, sim que tenho. Tenho vergonha por causa desses malos pastores que me só avergonçar de algo tão hermoso e maravilhoso que a Bíblia diz. Me avergonço também, digo ironicamente, não é tão. Me avergonço por causa deles, me avergonço de eles. Eu mesmo não pode falar a palavra orgulho, não? Porque o orgulho é del diablo. Pero é um honor para mim ser pastor, porque Pablo habla isso, sim. E quanto mais eu que sou brasileiro, não? Com esse tonito, aí já pensa... Eu já, claro, pero não sou de la Universal, não? De la Universal. Se for de la Universal, não estaria aqui, estaria volando de helicóptero, não? Estaria rico, não estaria cá em Montetinho. Aí Universal cá em Montetinho. Bueno, tem uma aí cerca de frente com o banco, não? 2 bancos aí de frente. Hã? O de la pileta digo que eu choro, né? Sim, me acordo. Esse daí tá Jano de Realia, não? E está chorando, nem sabe ele que jogando em pesos livianitos. Está tão livianito meus pesitos, não? Se meus pesos pesassem, seria maravilhoso. Meus pesares. Então, entre os gentiles, para que eles não murmurem de vós outros, como de malhechores, que é o que está passando em nossa época. Os pastores estão sendo malhechores, os cristianos são estafadores. Não hagam um negócio com cristianos, já ouviram isso por aí, que só ustedes mesmo já cayeram nisso, não? De fazer negócio com algum chanta que se chama cristiano. Por que digo chanta? Porque não é cristiano. Porque, digo a verdade, haga negócio com um verdadeiro cristiano, pero não haga negócio com alguém que se diz cristiano, não? Como de malhechores, glorifiquem a Deus no dia de la visitação, e esse dia de la visitação é terrível, não? Pedro acá. Pablo também dá essa ideia, pero Pedro, mas há que pensar que Pedro, não, como bom judio, e Pablo também era judio, pero Pedro, ele, todavia, tem um pouco mais, já que ele foi predicar aos gentiles, tem esse evangelho, não, mais judaico, não, e ele habla do dia da visitação, ou seja, Deus vai ver. Deus está vendo nossas obras. Deus está vendo o que tu e eu estamos fazendo. Pastor, tenho medo. Não é para ter medo. Não estou predicando um evangelho de medo. Pero Deus vê. Vê a quantidade de plata que ponemos. Se ponemos mais para aparentar ou se ponemos menos. Ou o que ponemos. Eu não sei. Nem quero saber. Quem sabe é Deus. Deus também vê se jogaram a plata e administrar mal. Deus também me vai demandar. Deus vai demandar todos. Estou dando exemplos, não? Deus vê todo o que hablamos, se hablamos para o bem, se hablamos para o mal, se hablamos por vanaglória, se hablamos por soberbia, tudo que hacemos, Deus nos julga. Há o dia da visitação, não? Ao considerar vossas boas obras, ele está falando, mira, as obras terão recompensa. Isso a Bíblia deixa claro. No livro de Hechos, eu prediquei outro dia de Cornélio, creio que foi miércoles também, não? Ou um domingo, eu prediquei sobre Cornélio. Depois mirem no canal aí, livro de los Hechos. E nós outros vemos, biblicamente, que há, por suposto, não, minha motivação de ser bueno, não é para te amuchar, não é um troque com Deus, não? Pero todo o que eu permito, ou seja, eu permito, por quê? Porque a bondade não está em nós outros, irmãos. É Deus nos usando, Ele que é bueno e nos usando aí que hacemos obras buenas, não? Porque Deus está em nós outros. Não é por nossa mera gana. Me levantei com uma gana hoje de ser algo bueno, não? Não. É Deus, é o Espírito Santo atuando em nossas vidas. E ele segue dizendo que vai glorificar nossas boas obras. Quem? Os gentiles vão testificar nossa conduta, vão ver que somos pessoas diferentes.
E assim temos que ser, por causa dele, Senhor. Aí ele diz, submeteu-os a toda instrução humana, já ser o rei como a superior. Aí está falando está falando de los superiores que poderiam ser cristianos ou não. Não? Se tu jefe é cristiano, se não é cristiano, as autoridades mundanas, não? Está falando de isso aí, que por causa dele, Senhor, ou seja, eu não me submeto. Vê que eu já escutei, não? Infelizmente já escutei tanto mal testemunho, não? Ela, irmã, vai contar um testemunho, não? Aí diz, esse endemoniado do meu chefe, também pode até ser um endemoniado, se você sou cristiano está aí, por que não te fora o demônio dele? Já que ele é um endemoniado, não? Ele é um endemoniado. Não estou dizendo que tu chefe é bueno e que vai falar sempre bem do tu chefe, porque tu chefe é uma pessoa e comete erros, seguramente, não? Já que ele é uma pessoa, a não ser que tu chefe seja lá inteligência artificial, não? Se é uma máquina, não sei. Tu chefe comete erros, não? Pero diz acá que temos que estar sujeitos por causa dele, Senhor, não por causa de nós outros, não? Como a superiores, já ser governadores, como por eles enviado para castigo de los malhechores e alabança de los que hacen bem. Ou seja, está dizendo que não, quando vem um oficial de polícia, quando vem um juiz que mandou executar algo na lei, é para quem? Para os que não cumprem. Ou seja, não é para nós outros. Não, hoje, eu fui já renovar meu registro de conduzir. Estou totalmente habilitado. Ou seja, nunca deixei de estar, porque vence a hora no final do mês, e eu já no outro mês me adelantei um montão, saquei turno, e quando foi o muchacho disse, não, vou ver um par de semana, porque tinha que volver um mês antes. E aí fui hoje, e já tenho um novo registro de conduzir, já por mais 5 anos, habilitado até 2028. Não? Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós outros temos que andar em regras. Por quê? Porque se a polícia para, e eu estou tudo correto, não temos que temer. Não? Quem tem que temer é o chorro. Eu não estou roubando a nadie, não estou cometendo inflação. Porque esta é a vontade de Deus, diz, no versículo 15, que haciendo bem, se nós outros hacemos bem, que vai passar, vamos a ser, agascajar, o quê? La ignorância de los hombres insensatos. Hermanos, infelizmente esses homens insensatos, ignorantes, estão na igreja. Quando insensato é que não tem um senso comum, que não pode pensar em lo correto, que está sempre movendo-se pelas modas. Vê que os cristianos se movem de modas e modas, não? Por movimentos. Não tem um pensamento firme, correto, um pensamento moral, ético. Não, no caso de nós outros, um pensamento segundo a palavra de Deus. Então, se esse é um insensato, é aquele que não tem em conta a nada de Deus. Não, eu estou te dando uma resposta mais baseada, traída para o contexto bíblico, não? Ele insensato é aquele que não tem a Deus em conta em suas decisões e não tem em conta a nada do que é de Deus, do que é santo, do que pertence a Deus, das instruções que Deus dá. Infelizmente, por suposto, na igreja vai ter esse tipo de pessoa, porque todos nós outros entramos assim na igreja, sem saber nada, mas depois não podemos seguir assim. Temos que aprender cada dia. Infelizmente, há pessoas de 30, 40 anos, 50 anos, 60 anos de evangelho que eu estou falando, não de dar, que são insensatos. Não se pode falar com ele, ou não habla nada de correto cristianamente, não tem nenhuma interpretação bíblica correta praticamente. E Pedro sigue dizendo, vamos a ser cajar a ignorância de los hombres insensatos, como livres, pero não como los que têm libertad como pretexto para ser lo malo,
sino como servos de Deus. Ou seja, tu e eu somos livres. Vê que está esse modismo, livre para correr, livre para dançar. E eu vejo algumas igrejas que está bem, bailem, haga o que queira, está muito bem. Não, hacemos uma reunião acá para bailar se querem, não? Ponemos luzes de color, já atrás tem uma, não compramos mais. Não é problema nenhum. Pero não usemos de nossa liberdade para dar ocasião à carne. Não é pecado. Bailar não é pecado. Nada é pecado e tudo pode ser pecado. Vai depender da maneira que hacemos, não? Então, o que temos que ser, hermanos, que Deus nos está falando hoje, é andar segundo esse modelo de conduta. Como? Sempre buscando na palavra de Deus essa informação, esse renovo, saber tomar boas decisões em Cristo. Vamos orar. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada em nossos corações. Senhor Jesus, habla sempre, Senhor, que não nos falte essa instrução, Senhor, que podamos chegar sempre a esse denominador comum, que é tu Espírito, a essa voz maravilhosa, aprazível, esse vento suave, essa brisa suave, hablando a nossos corações, que podamos ser exemplo para esse mundo, para essa generação, não tomando as coisas do mundo como corretas, essas ideologias, e aceitando e mesclando com tu palavra, querendo forçar, dizer tua palavra o que não dizem, sendo que realmente interpretar corretamente e andar segundo tua vontade. Te damos graça em nome de Jesus. Amém.